Olá, segunda série, bom dia! Professor Euler aí, professor suporte de matemática, de volta com mais um vídeo aula aí para ajudar você nos conteúdos, né? E dessa vez nós vamos trabalhar aí a sequência dos estudos que nós estamos fazendo. Já fizemos aí o estudo na aula 1, né? Na aula anterior, sobre o fatorial, e também falamos aí sobre as permutações, né? Nós trabalhamos o princípio da contagem, e dentro aí do assunto nós falamos algumas horas sobre o fatorial, né? Então vou revisar um pouquinho aí com vocês o fatorial, sobre algumas propriedades, tá bom? E juntos vamos fazer o estudo aí, dar o prosseguimento no estudo da análise combinatória. Só lembrando que vocês saíram aí da parte que trabalhava estatística, né? E estamos trabalhando agora a análise combinatória, né? A gente está trabalhando com informações, com dados, e juntos vamos fazer o estudo através das permutações, né? Então hoje eu vou fazer uma revisão aí básica daquilo que você já estudou, né? Daquilo que você já estudou, e juntos vamos prosseguir esse segmento aí que nós estamos trabalhando, tá bom? De análise combinatória. Então nós aprendemos aí, sobre o princípio de contagem, né? Quais eram as possibilidades de um total evento acontecer, né? Fizemos aí alguns estudos, realizamos algumas atividades, e vou relembrar vocês através de exemplos, né? Por exemplo, se você tiver uma cidade A, né? Uma cidade A que leva até uma cidade B, dois caminhos, né? Leva até uma cidade B, e dessa cidade B até uma cidade C tem três caminhos, né? Temos aqui a cidade C. Então, se por acaso eu tivesse uma questão aí, uma situação no qual eu tivesse que falar quantas possibilidades existem de eu sair da cidade A e chegar na cidade C passando pela cidade B, quais seriam minhas possibilidades? Então, nós teríamos que fazer o quê? Multiplicar a possibilidade de A até B e de A até C, né? No caso de B e C. Então, seria A até C, as possibilidades teriam duas, né? Vezes o total de B a C, que seria 3. Então, 6 possibilidades nós teríamos para essa situação, tá bom? Então, esse contexto aqui nós trabalhamos na análise, né, do princípio fundamental da contagem, tá bom? A gente vai contar aqui as possibilidades, ok? Claro que isso existe um padrão, né? E toda vez que a gente vai fazer um estudo da análise combinatória, nós temos que identificar qual é o padrão, o que está sendo estudado e qual é o evento, né? Bom, passando aí desse contexto de análise combinatória, do princípio, né, fundamental da contagem, nós trabalhamos um pouquinho sobre fatorial, né? O fatorial, como vocês podem perceber, eu vou até escrever aqui, né? O fatorial, deixa eu pegar o pincel aqui para nós deixar bem visível, né? Fatorial. O que é um fatorial mesmo, professor? Bom, o fatorial, ele sempre é representado assim, ó, dessa maneira, com uma letra, aqui no caso é N, e o ponto de exclamação, né? N é qualquer número inteiro, tá bom? Então nós temos aí que o N fatorial pode ser qualquer número inteiro. E existem algumas propriedades básicas aí em relação ao fatorial. Eu vou agora fazer junto com você um estudo de alguns fatoriais aí de 1 até 7, né? Pra gente ter, ou de 0 até 7. Pra gente ter uma noção de como é trabalhado o fatorial. E nada mais é do que fatorial uma ordem, né? Uma ordem da forma decrescente, tá bom? Através de multiplicações. Existe um produto, né? Um produto aí, através de multiplicações dos fatores, né? Dos elementos. Então, se por acaso você tiver aqui, ó, 0 fatorial, 1 fatorial, 2 fatorial, 3 fatorial, 4 fatorial e assim sucessivamente, vou fazer até o 7 para a gente entender como é que é feito a resolução, né? 4, 5, 6, 7. Observem aqui, gente, que existe uma propriedade. Essa propriedade, ela não muda na multiplicação, né? Nesse caso aqui, ó,
Quanto que é 0 fatorial? O que é o 0 fatorial? Não tem elemento, então o total aqui tem o primeiro elemento, né? 0 fatorial é igual a 1, tá bom? Então nós temos o primeiro elemento aqui, ó. Toda vez que você tiver 0 fatorial, vai ser sempre igual a 1, tá bom? É uma propriedade da matemática que relaciona o fatorial, ok? Aí nós temos 1 fatorial. O que é 1 fatorial? É o próprio 1, né? É o próprio 1 multiplicando com ele mesmo. Então 1 vezes 1 vai ser igual a 1, ok? 2 fatorial. Então 2 fatorial nós vamos fazer assim, ó. 2 que multiplica o seu antecessor, certo? Então 2 vezes 1. Quanto que é 2 vezes 1, professor? É 2, tá bom? É 2. 3 fatorial. Então 3 fatorial vai ser o quê? Vai ser 3 que multiplica 2 que multiplica 1. Então 3 que multiplica 2 que multiplica 1, essa aqui é a forma decrescente, vocês podem perceber. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1 é 6. Olha aí, gente. Ah, professor, então vai seguindo uma ordem? Sim, mas observem que a partir do quarto, quinto, sexto fatorial, os valores vão aumentar, porque está vendo aí um produto, correto? Então, 4 fatoriais. 4 fatoriais vai ser o quê? 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Isso vai dar 4 vezes 3 vai dar 12. 12 vezes 2 vai dar 24. 24 vezes 1 é 24. Então, observe aí, ó, que 0 fatorial é igual a 1, propriedade. 1 fatorial é igual a 1. 2 fatorial é igual a 2. 3 fatorial, 6. 4 fatorial, 24. E 5 fatorial, professor? 5 fatorial vai ser 5 que multiplica 4, que multiplica 3, que multiplica 2, que multiplica 1, né? 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120. Então, se você tiver uma questão aí que diz que 5 fatorial, isso é igual a 120, tá bom? Então, o que seria esse fatorial, professor? Seriam possibilidades, né, que acontecem aí, por exemplo, em determinado evento, né? Então, como vocês estão estudando permutações, vamos estudar agora permutações, você vai precisar conhecer aqui sobre o fatorial, tá bom? Então, 6 fatorial vai ser o quê? 6 que multiplica 5, que multiplica 4, que multiplica 3, que multiplica 2, que multiplica 1. Multiplicando isso aqui vai ser 6 vezes 5, 30, 30 vezes 4, 120, 120 vezes 3, 360, 360 vezes 2, 720. Então nós teríamos aqui, ó, 720 com o valor de 6 fatorial. Tudo bem? Tranquilo? Então, se nós continuarmos aqui, ó, na sequência 7, 8, 9, 10 e assim sucessivamente, nós vamos ter valores muito maiores, né? Claro, está sendo multiplicado. Vou fazer até o 7, né? 7 vezes 6 vezes 5 vezes o 4 vezes o 3 vezes o 2 vezes o 1. Ordem decrescente, né? 7 vezes 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 vai dar um número um pouquinho mais grande, né? Então vai ficar 5.040. Multiplicando todos eles aqui, você vai encontrar 5.040, tá bom? Então, aí nós vamos pausar aqui, porque senão a gente vai ficar uma aula toda só resolvendo fatorial, né? Então, professor, como é que eu descubro um fatorial? Qual é a fórmula que temos? Gente, o n fatorial, isso aqui, ó. Mas se você tiver uma expressão, por exemplo, divisão, o que você vai fazer? Existem algumas propriedades aí do fatorial e eu vou deixar aqui para você descrito, tá bom? Deixa eu pegar aqui uma fórmula. Olha só, vou dividir aqui o nosso espaço. Se você tivesse, por exemplo, isso aqui, ó, exemplo, né? 8 fatorial, não, vamos fazer menos. 5 fatorial dividido por 3 fatorial. Se você tivesse essa divisão aí no seu livro, né? Se porventura você encontrar uma questão que tem essa aqui, você vai fazer o que, professor? Não é pegar e subtrair 5 menos 3, 2 fatorial. É errado isso aí, não pode fazer. Então você vai ter que distribuir o numerador até igualar o seu denominador. Ou seja, você tem que chegar até 3. Quando chegar em 3, você para e coloca o ponto de exclamação. É uma dica muito importante. Observem aí, ó, 5 fatorial, né?
Então vai ser 5 que multiplica 4 que multiplica 3. Tá, 3 fatorial é igual a 3 fatorial. Então eu vou colocar o ponto de exclamação e 3 fatorial. Observem que agora os fatoriais eles estão na mesma ordem, né? Ali tem o 3, aqui tem 3. Então se estão iguais, eu posso simplificar, tá bom? Eu posso fazer isso, né? Muitos utilizam a palavra cortar. Corto 3 e o 3, né? E aí eu teria um P 5 vezes 4, 20. Então quanto que é 5 fatorial dividido por 3 fatorial? É igual a 20, tá bom? Na forma numérica. Isso aí, ó, na forma de exemplos, no caso da realidade, olha só, nós teríamos 5 permutações sobre 3 permutações, ou seja, 5 possibilidades dividido por 3 possibilidades, nós teríamos no total de 20 possibilidades, tá bom? De um determinado evento, ok? Ah, professor, mas se eu tiver casos com a forma algébrica, por exemplo, n fatorial sobre n mais 1 fatorial. E agora, professor? Pessoal, não esqueçam que isso aqui nada mais é do que forma de números consecutivos, né? E como eles estão na ordem decrescente, você vai simplesmente multiplicar, né? Multiplicar o número anterior com o posterior, tá bom? Então, qual é o número anterior de n mais 1? É o n, né? Que multiplica n mais 1. Então, como ficaria? Ficaria assim, ó. N fatorial, né? Que multiplica o n, né? Vezes n mais 1 fatorial. Observem que eu voltei aqui, ó, no n. Como é que voltar no n, professor? Eu não entendi aqui essa parte aqui. Calma, que eu vou explicar para você como faz a aplicação em relação a isso. Observe, gente, que esse aqui é uma sequência, né? Onde tem o próximo número, o próximo, por exemplo, não tem os consecutivos? Ó, qual é o consecutivo de n? É n mais 1. Qual é o consecutivo de n mais 1? É n mais 2. Qual é o consecutivo de n mais 2? É n mais 3. Observem que esses números estão indo para lá, ó. Eles estão somando, né? E como é que eu vou voltar, professor? No caso, se for para o lado negativo, ó. Qual é o consecutivo de n menos 3? É n menos 2. Qual é o consecutivo de n menos 2? É n menos 1. Qual é o consecutivo de n menos 1? É o n, né? Observem que se formos representar isso numa reta, para o meu lado direito tem números positivos, para o meu lado esquerdo tem números negativos, no plano cartesiano, certo? A mesma coisa nós podemos considerar em relação a esse nosso exemplo, né? Então, o que ficaria aqui, professor? Vou só trocar essa ordem aqui, tá bom? Ficaria n mais 1, né? Vezes n fatorial. Isso vai simplificar os dois aqui, vai sobrar o quê? 1 sobre n mais 1. Aí eu tenho a nossa forma de resolução, né, em relação a esse fatorial aqui, tá bom? Você não pode fazer assim, ó, n fatorial mais 1 fatorial. Não pode, tá bom? Você tem que voltar na origem aí do número, tá bom? Beleza. Então trabalhamos aí o primeiro conceito em relação a fatorial, né? Nossa aula, ela só teve uma ênfase aqui em relação... Por quê? Porque nós precisamos agora trabalhar o conceito em permutações, tá bom? Então isso aqui foi só uma revisão básica para a gente trabalhar aqui o conceito de permutação. Então, bom, para iniciar o nosso assunto, nós precisamos saber de duas coisas. Primeiro, que existe a permutação simples e a permutação, no caso, com repetições, né? O que seria a simples? Seria aquela permutação que não há repetição da minha informação aí, né? Por exemplo, de um anagrama, que é o que a gente vai estudar daqui a pouco. Mas para a gente chegar a essa conclusão, nós precisamos conhecer aí a permutação simples, tá bom? Então vamos conhecer aí o que é uma permutação simples. Bom, nós temos aqui permutações, né? Permutação simples. O que seria isso, professor?
professor? Uma permutação simples. Pessoal, aqui permutar, né, na linguagem matemática, a palavra permutar, ela é sinônimo de trocar, tá bom? Então, não sei se alguém de vocês já conseguiu ver isso, né? Por exemplo, vou dar um exemplo real para você. Digamos que eu tenha uma casa, né? E por algum motivo eu queira vender essa casa. Aí eu vou lá na internet e procuro ali um meio para eu vender a casa. Aí coloco lá no anúncio, né? Que eu quero vender uma casa. E passa um tempo, percebi que ninguém tem interesse. Tem muita gente perguntando para mim se troca a casa, né? Ah, pode trocar a casa? Aí passa esses tempos aí, eu decido não mais vender e sim trocar. Ah, eu queria mudar, por exemplo, do bairro aqui, da Vila Marinho para Ponta Negra, por exemplo, né? O que eu vou fazer? Eu vou trocar a minha casa com a pessoa que mora no bairro, no caso seria Ponta Negra, né? No bairro Ponta Negra. O que eu estou fazendo? Eu estou fazendo uma permutação. O que é permutar? Eu estou trocando, né? Então, o conceito matemático nada mais é do que uma permutação, é uma troca, tá bom? Então, nós vamos trabalhar com o conceito de troca, tá bom? Bom, a permutações simples, né? Ela exige aqui uma fórmula. Para resolver ela, basta nós saber isso aqui, ó. P de n é igual a n fatorial. Ah, professor, o senhor acabou de falar sobre o fatorial. Correto. Por isso que eu queria dar a revisão do fatorial, porque nós precisamos aqui, ó, para essa fórmula aqui, nós precisamos saber o que é fatorial, né? Quem é esse n? Esse n, como eu falei anteriormente, é um número inteiro, tá bom? Esse número inteiro são as possibilidades de um determinado evento, tá bom? Então, o que nós precisamos saber sobre a permutação? Ó, na permutação simples, gente, não há repetições, tá bom? Não há repetições. As repetições de quê, professor? Dos eventos, tá bom? Das possibilidades, das permutações. Então, não há repetições. Outra coisa importante, né? Nós devemos saber que todos os objetos, né, de estudo que nós vamos fazer aí, ó, são distintos. O que é distintos mesmo na matemática? Eles são diferentes, tá bom? Por exemplo, nós temos AB, né, BC, CD, isso aí é distinto. Não pode fazer AB e BA, isso aí não seria distinto, né? Então nós temos aí o próximo conceito, né? A definição que todos os objetos da permutação simples eles são distintos, tá bom? E o nosso terceiro tópico ele possui também, nós vamos ver essa palavra aqui constantemente, anagramas, tá bom? O que são anagramas? Geralmente os anagramas nós trabalhamos aí, ó, com números, com palavras, tá bom? Quantos anagramas? Eu acredito que já falei na aula anterior sobre anagramas, né? Quantos anagramas tem a palavra, por exemplo, Sofia? Aí você vai ver as possibilidades que você pode montar com a palavra Sofia. Mas antes que a gente entre nesse contexto um pouquinho aprofundado, nós vamos falar aqui sobre esses anagramas. Olha só. Por exemplo, nós temos aqui a palavra sol, né? E nós queremos montar possibilidades aqui com duas letras, tá bom? Ou duas letras, né? Então nós temos aí o sol. Então quais são as possibilidades que nós podemos montar? Quantas letras temos aqui? Ó? 1, 2, 3. Então nós temos 3 possibilidades, correto? Só em questão da quantidade de letras, de elementos, né? Então, sol, vamos colocar bem aqui, vou apagar aqui. Vamos colocar aqui as possibilidades com duas letras, né? Olha só, seria SO e SL, certo? Com S. Trabalhando com O, ficaria OS, OL. Observe que são diferentes. SO é diferente de OS, né? Trabalhando aqui o L, seria LS, LO. Ainda podemos montar mais anagramas com isso? Não. Só montamos quantos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a palavra sol, há quantas possibilidades de anagramas? 6. Mas essa palavra é simples, né? E você conseguiu fazer montando os anagramas aqui, ó.
Mas se você tiver uma palavra gigantesca ou um conjunto, né, de números, você não vai conseguir fazer a montagem tão rápida assim, tão precisa, né? A utilização desses anagramas aqui, gente, para quem gosta de informática, é muito comum, tá bom? É muito comum lá na informática ser utilizado os anagramas. Através de quê, professor? Eu tenho certeza que vocês sabem, né, que para montar ali no computador, existem lá os números binários, né? 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, 0 e 1, vai embora, montando, 0 e 1. Com a junção dessas informações, você consegue decodificar, né, ali através de uma informação no programa, no sistema, né, de internet. Então, essas informações aí nada mais é do que um conjunto de anagramas também. Trabalhamos. Agora imagine você trabalhar aí, um conceito através de 100 e poucos números e montar a quantidade de anagramas. Vai ser muita informação. Então, para isso, surgiu essa fórmula aqui, para resumir todo esse trabalho de você ficar montando de um em um, surgiu a ideia de você colocar isso na fórmula. Como que seria aqui na fórmula? Quantas possibilidades temos? Quantos elementos temos aqui? 3. Você encontrou 6, né? 6. Então, como é que eu faria isso? Seria P de N. Mas quem é N? N é os elementos. 1, 2, 3. P de 3. Isso é 3 fatorial. Certo? E 3 fatorial não é a mesma coisa aqui. Vou colocar aqui embaixo. P de 3, né? Que é igual a 3 vezes 2 vezes 1. E quanto é 3 vezes 2 vezes 1? É 6. Então, quantas possibilidades nós temos em anagrama? 6. É verdade? Sim, é verdade, porque aqui tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, através da fórmula, eu consigo determinar o total de anagramas, tá bom? Em relação a isso. Bom, feito isso, né, nosso estudo aqui, nós vamos agora para o próximo passo. Nós trabalhamos o conceito quando ela for simples, né? Agora vamos trabalhar quando ela for permutação repetitiva, né? Vamos lá trabalhar esse conceito. Então essa fórmula eu vou deixar aí, tá bom? Vamos lá para permutações com repetições, tá bom? Vamos botar aqui embaixo agora. Permutações com repetições. Bom, explique para nós, professor, através de um exemplo. Pessoal, observem lá que na palavra sol, que eu dei o exemplo agora anteriormente, as letras já não repetiu, né? Correto? E você fazia diretamente. Mas se por acaso você fosse fazer aí a total de possibilidade, né, da palavra arara. Olha só, arara. Arara. E agora, professor? Que nós só temos 2 letras. É isso que entra permutações com repetições. Ou seja, a letra elas estão repetindo agora. Observe quantas vezes o A aparece? 3 vezes. E o R aparece 2 vezes. Então, se você tivesse situação como essa, você não poderia fazer, você tem 5 elementos, 1, 2, 3, 4, 5 e colocar 5. Não, está errado. 5 fatorial está errado. Então, por esse motivo, como está tendo repetições, entrou o conceito de permutações com repetições. E existe uma outra fórmula, né? É claro que vai existir uma outra fórmula. E qual é a fórmula aí, professor, que nós vamos utilizar para essa situação? Vou colocar a caneta azul também, P de N, né? A nossa fórmula geral. Aqui é um teu expoente que pode ser alfa, pode ser beta e assim sucessivamente. Isso vai ser igual, lembrando que isso aqui N é o elemento, tá bom? É igual a N fatorial sobre, mesma coisa, alfa fatorial, beta fatorial e assim sucessivamente. Pode ser qualquer número. Lembrando que alfa e beta, né? É o número de vezes que aparecem as repetições. Então vou anotar isso bem aqui. Alfa e beta é o número, né? É o número de vezes que
aparecem repetições. Então olha aí, pessoal, o alfa e o beta são números, tá bom? Eles vão ser números que você vai já aprender aí a fazer o cálculo, né? Por exemplo, se nós quiséssemos descobrir aí da palavra anterior que eu acabei de citar, né? Vou pegar aqui o exemplo para a gente trabalharmos junto, né? Olha só, nós temos aqui um exemplo, tá bom? Vamos lá trabalhar o exemplo, a gente trabalhar a parte mais concreta, né? Olha aí, ó. Quantos anagramas tem a palavra papa? Quantos anagramas, né? Quantos anagramas tem a palavra papa? Papa. Observem que a palavra papa, ela possui aqui, ó, 2 vezes o ar repetindo, correto? Vocês concordam comigo? A palavra papa, ela repete 2 vezes, né? Então, pessoal, o que a gente pode concluir? Quantos elementos tem isso aqui, ó? 2, né? Então, é P de N elevado a alfa, né? Só tem uma repetição, só o A está repetindo, né? Que é igual a N fatorial sobre alfa. Alfa fatorial. Então, quem é o alfa? O alfa é o número que repete. Quantas vezes ele repete? 2 vezes. Então, P de quanto? N são 4, né? P de 4 elevado ao quadrado. É igual a 4 fatorial dividido por 2 fatorial. Então, fazendo a simplificação disso aqui, né? Resolvendo, nós vamos ter o quê? 4 fatorial vezes 3 vezes 2 fatorial dividido por 2 fatorial. E agora, professor? Agora nós podemos simplificar isso aqui, né? Esse com esse vai ser 12, né? 12. Então, quantos anagramas tem a palavra papa? 12, correto? Então, nós temos aí, ó, vamos ver aqui. Não, gente, eu errei aqui rapidinho, ó. Alfa vezes beta, né? Porque o P aparece também, né, gente? Ainda bem que eu revisei agora, né? Tá. Então nós temos aqui, ó, que isso aqui vai ser... Vou apagar porque agora eu percebi que tem um detalhe aqui errado. Tá bom? Desculpa aí, porque realmente eu percebi. Olha só, já ia esquecer. Então seria 4A fatorial, né? Que multiplica 2 fatorial e 2 fatorial, né? Então vai ficar 2 fatorial vezes 2 fatorial. Correto? Então, fazendo aí, ó, a nossa simplificação, né? Vamos lá. 4 fatorial. 4 fatorial é igual a 4 vezes 3 vezes 2 fatorial. Simplifica por 2 fatorial vezes 2 fatorial. Observe que eles são iguais, né? Então, se eles são... Opa, vou tirar aqui o fatorial. É uma propriedade, tá bom? Quando você tem 2 fatorial aqui, você tira os fatoriais e multiplica somente os números, tá bom? Então, 4 vezes 3 vezes 2... é igual a... isso aqui, né? É igual a 12 sobre 2. Com isso, vamos ter 6. Então, é 6 anagramas que possui a palavra papa. É 6, tá bom? Mas de uma forma diferente, professor, para a gente fazer aí, para a gente entender. Ó, uma forma diferente seria essa aqui, ó. P sobre 4. P de 4, né? É igual a P de 2 vezes P de 2. P de 4 é 4 vezes 3 vezes 2
sobre P de 2, é 2 vezes 2. 4 vezes 3, 12, 12 vezes 2, 24. 24 dividido por 4, né? É igual a 6. Pronto, mesma coisa. Então nós temos aí, ó, a outra fórmula. Qual é a fórmula, professor? Vou colocar ela aqui em evidência também. Vou aplicar um exercício aqui para a gente tirar dúvida. Então, se alguém ficou com alguma dúvida aí, ó, eu venho aqui, realmente eu estava aqui com a questão um pouquinho escondida, né? E eu não observei que tinha o B, porque Papa tem 2P e 2A, né? Beleza. Vou apagar aqui, né? Que a gente vai fazer depois a somatória aí de conhecimentos através de exemplos, tá bom? Vou pegar um exemplo bem bacana para a gente trabalhar aí no livro de vocês, tá bom? Então, pessoal, não esquecendo que essa aula aqui, ó, ela vai ser somente para a gente explicar um pouquinho a base aí desse assunto e depois a gente vai trabalhar aí o conceito das atividades, tá bom? Vamos trabalhar as atividades. Nós temos as permutações circulares, que é o próximo tópico. Nós temos 3 tipos de permutações aí. Permutações circulares. Nessa aqui nós temos o que? Outra fórmula, né? Vou colocar aqui nossa fórmula. Então, permutações circulares, P de C, é igual. Observem aí, ó, que nós estamos colocando as 3 fórmulas juntas, para depois nós trabalharmos o conceito, né? É igual a n menos 1 fatorial. Então, outra fórmula. Temos 3 fórmulas para trabalhar aí. Agora eu vou explicar para vocês quando se aplica. Permutações simples, quando nós temos casos que não se repete, né, a informação. Permutações com repetições, é claro, quando repete o anagrama, né? Permutações circulares são quando você tem aí mais 2 informações, né? Então, para a gente fazermos essa aplicação, vou passar aí um exemplo para vocês, tá bom? Um exemplo de cada um. Vou pegar primeiro da permutações simples. Eu vou ler, vou apagar essas fórmulas, será? Eu vou fazer o seguinte, vou escrever ela bem aqui, tá bom? Para ficar, P de N é igual a N fatorial, essa aqui é a primeira, né? A segunda, P de N com alfa vezes beta é igual a N fatorial sobre alfa fatorial vezes beta fatorial, e sucessivamente, né? Nós vamos separar ela aqui, e a terceira é PC, né? De N é igual a N menos 1 fatorial. Pronto, separei ela daí em cima, que a gente vai precisar dela, né? Agora eu vou apagar aqui, porque eu preciso fazer um exercício com vocês para eliminar qualquer dúvida possível que você tiver aí. Então, pessoal, nós trabalhamos aí, ó, 3 conceitos, né? 3 assuntos só num, tá bom? 3 assuntos em um. Então, vamos trabalhar um conceito em atividades agora. Vamos fazer aplicação, porque matemática não é muita fala, não, é aplicação, né? Olha só, eu vou ler um problema e aí você vai acompanhar comigo as informações, tá bom? Exemplo. De quantas maneiras uma família de 5 pessoas, então, isso aqui é o meu exemplo, tá bom? Do meu livro. 5 pessoas, tá bom? É a primeira informação. Pessoas. O total de pessoas é 5. De quantas maneiras uma família de 5 pessoas podem sentar num banco de 5 lugares para tirar uma foto? Então, o total de lugares. 5 lugares. Beleza. Repetindo novamente o exemplo. De quantas maneiras uma família de 5 pessoas podem sentar num banco de 5 lugares para tirar uma foto? Beleza, pessoal. Essa aí é permutação simples, permutação de repetições ou permutações aqui de circulares. Nesse caso é simples, né? E qual é a minha informação que eu tenho para resolver aí, professor, essa questão? P de N. P de N é igual a N fatorial. Mas quem é N, professor? É o total de possibilidades. Então, quantos elementos nós temos aí, ó? Nós temos 5. Então, vai ser P de 5, que é igual a 5 fatorial. P de 5 é igual a 5 fatorial. Vai ser 5 vezes 4 vezes 3
vezes 2 vezes... Isso aqui é o total de possibilidades, tá bom? P de 5 é igual 5 vezes 4, 20, 20 vezes 3, 60, 60 vezes 2, 120. Então, vou responder a pergunta agora. Quantas maneiras uma família de 5 pessoas podem sentar num banco de 5 lugares para tirar uma foto? Ó, elas podem sentar de 120 maneiras, tá bom? Então, 120 possibilidades elas podem sentar. Por exemplo, João, Maria, Pedro, Tiago e Lucas. Depois vai ficar João, Pedro, Tiago. As possibilidades vão ser alternadas. Eles vão ter 120 possibilidades, tá bom? Agora, um exemplo para aplicação de permutação de repetições. Permutação de repetições, vou passar aqui um exemplo, tá bom? Deixa eu pegar aqui um exemplo rapidinho. Permutações com repetições. Permutações com repetições. Está aqui, ó. Quantos são os anagramas da palavra arara? De novo, aqui é o exemplo que eu passei para você, né? Nós temos a palavra arara, né? Eu quero saber quantas permutações eu tenho da palavra arara. Está aqui. Então, nós temos aí, ó, quantas letras aparece a letra A? Quantas vezes, né? Então, 3, nós temos 3A, né? E o que mais? Nós temos 2E, correto? 3A e 2E. Então, 3A, o 3 vai ser o alfa e 2 vai ser o beta, né? Então, por isso, nós temos as possibilidades. Qual é o total de possibilidades? 1, 2, 3, 4, 5. 5. Então, usando a fórmula, que é a fórmula de permutação com repetições, P de N, né? Alfa vezes beta é igual a N fatorial sobre alfa fatorial vezes beta fatorial. Então, P de N, P de 5, né, que são 5 possibilidades, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Alfa é 3 vezes o beta, que é 2, correto? Isso é igual a 5 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2 fatorial. Bom, observem aí, gente, que nós temos aí, ó, 5, né? Então vai ficar 5 vezes 4 vezes 3. O maior fatorial sobrou aqui, ó, o 3, né? 3 fatorial sobre 3 fatorial vezes 2, né? O 2 já não está incluso no 3 fatorial, então ele fica fora, né? Então, quanto que é 3 fatorial? Aqui. 5 vai simplificar com 3, sobrou o quê? 20, né? 20 sobre 2. E quanto é 20 sobre 2? 10. Eu vou explicar isso bem aqui, ó, para você entender por que acontece essa mágica aqui, né? De ficar 2 aqui. Pessoal, olha só. Está aqui o 3 fatorial e está aqui multiplica o 2 fatorial. Certo? Observe, gente, que o 2 fatorial já está incluso no 3. Por quê? O 3 não é 3 vezes 2 fatorial? Onde está o 2? Aqui, ó. Então ele já está incluído. Então esse daqui, ó, ele simplesmente inclui. Por quê? Porque nós temos o 2 fatorial já incluído no 3. Ele faz parte do 3, tá bom? Então não precisa de repetir aí. Então, qual é o total de possibilidades de anagramas em relação à palavra arara? Quais são as possibilidades? São 10 anagramas, tá bom? Vamos ver se isso é verdade. Da palavra arara, né? Quantos são os anagramas da palavra arara? Ficaria 1, 2, 3, 4, 5, né? Ficaria AR, AA, AR, AA. RA, RA, RR, RA. Aí de novo, AR, AA. Aí você ia somar e ia dar 10 possibilidades, tá bom? Bom, feito esse exemplo, vamos para o último exemplo aqui, que é de permutações circulares, tá bom? Permutações circulares. Vou responder aqui um exemplo, olha só.
10 crianças gostam de brincar num gira-gira aí, né? Então nós temos aí 3 crianças que a gente vai falar o nome delas, né? Maria, Laura e Joana. Então temos a total de crianças 10, né? Então nós conhecemos aí a Maria, né? A Laura e Joana. Esse aqui é o exemplo de número 3, tá bom? Bom, nós queremos fazer o seguinte: letra A. De quantas maneiras as crianças podem se dispor nesse brinquedo? Então, ele quer saber de quantas maneiras eles podem ficar se alternando, né? Dispor e se alternando. Então, nós temos aí, ó, P, C de N é igual a N menos 1, fatorial. Então, quem é P de C de N, professor? O PC de N, o N é o total de casos aqui de crianças, né? Então, PC de 10 é igual a N. Quem é N? É 10 menos 1, fatorial. PC, que nesse caso tem mutações circulares de 10, é igual a 10 menos 1, 9 fatorial. Mas 9 fatorial é igual a que mesmo? 9 fatorial, vamos colocar aqui, PC, né? 10 é igual a 9 vezes 8, vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes 4, vezes 3, vezes 2, vezes 1. Multiplicando todos os números aqui, ó, você vai encontrar quanto? Você vai encontrar 362.000 vezes, ou 362.880, tá bom? Essa é a quantidade de maneiras, né, que as crianças podem dispor desse brinquedo. Então, essa é a quantidade de vezes, né? 10 crianças, elas podem ter 362.880 disposição, né, para brincar nesse brinquedo. Tudo bem, gente? Pessoal, se ficou alguma dúvida, não se preocupe, tá bom? Porque na próxima aula eu vou aplicar aí a resolução de exercícios e a gente vai tirar todas as dúvidas possíveis. Mas se você tiver uma dúvida em relação ao assunto, mande lá no grupo, né, no privado, que eu vou estar te respondendo, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.